Rio Grande do Sul tem novo sistema de alerta. Defesa Civil Gaúcha fez demonstração da ferramenta que começa a funcionar nesta semana. Prefeito de cidade portuguesa visita Santa Catarina. A agenda do líder português busca aproximar relações econômicas. Santa Catarina dobra investimento no esporte. Programa de incentivo garante 75 milhões de reais a mais para 2025. Botafogo comemora título da Libertadores. Milhares de torcedores foram às ruas neste domingo no Rio de Janeiro. Após multa milionária, a plataforma contrata entregadores na Espanha. E você vai ver ainda. Link ISP 2024 registra recorde de público. Estandes, palestras e muita troca de experiência em internet e telecom em 2 dias de evento em Gramado, na Serra Gaúcha. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vindo ao Pix News desta segunda-feira, 2 de dezembro. Nós estamos ao vivo agora, 8h02, no horário de Brasília. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul realizou no último sábado a demonstração da nova ferramenta de alerta que vai começar a funcionar nesta semana. Os testes foram realizados em 3 etapas para 36 municípios gaúchos de diversas regiões do Rio Grande do Sul, selecionadas para receber o novo sistema de alerta. Moradores de municípios vizinhos também podem ter recebido a mensagem devido à proximidade das torres de sinal de telefonia. Durante o teste, foi verificado o funcionamento da ferramenta de alerta Cell Broadcast. Essa nova tecnologia, criada em parceria entre a Agência Nacional de Telecomunicações e as 4 grandes operadoras de telefonia, utiliza a rede celular para enviar alertas com aviso sonoro e vibratório, sobrepondo-se a qualquer outro conteúdo exibido na tela do usuário, sem a necessidade de cadastro prévio. A ferramenta será integrada às outras formas de alerta já utilizadas pela Defesa Civil Estadual a partir de 4 de dezembro. Ela será empregada exclusivamente em casos de desastres extremos ou severos que representem risco iminente à população. A previsão é que a ferramenta comece a funcionar para valer até o fim deste ano nas regiões Sul e Sudeste. E a expectativa é que chegue até o fim de 2025 para o restante do país. O elenco do Botafogo comemorou neste domingo, pelas ruas do Rio de Janeiro, o título da Copa Libertadores, conquistado com a vitória sobre o Atlético Mineiro por 3-1 na final disputada no sábado em Buenos Aires, na Argentina. Milhares de torcedores do Botafogo se reuniram com a equipe para celebrar um título inédito, a Copa Libertadores da América. A equipe venceu o Atlético Mineiro em Buenos Aires por 3-1 em uma final cheia de emoções, que aumentou ainda mais a alegria dos torcedores. O Botafogo conseguiu vencer mesmo com um jogador a menos em campo, expulso ainda no primeiro minuto de jogo. Indescritível, não pensei que eu viveria para ver isso de novo. Maravilhoso, eu estou num estado além do que as palavras conseguem descrever. Magnífico. Nossa, arrepia, a gente se arrepia. A gente não sabe nem expressar. Dá vontade de chorar, festa ontem até de madrugada, a gente torcendo, a rua cheia. Nós merecemos, mais que tudo, nós merecemos a Libertadores. Obrigado. O último título importante do Botafogo foi o Campeonato Brasileiro de 1995. Agora, a equipe também está perto de conquistar o Brasileirão, que pode ser definido nesta quarta-feira, quando o time enfrenta o Internacional. Líder com 3 pontos de vantagem sobre o Palmeiras, o Alvinegro fica com o título em caso de pelo menos um empate com o Inter em Porto Alegre e uma derrota do Palmeiras para o Cruzeiro. Caso a combinação de resultados não aconteça nesta quarta-feira, a decisão fica para a última rodada, no domingo, quando o Botafogo joga contra o São Paulo. E o governo de Santa Catarina lançou um programa de incentivo ao esporte que vai dobrar os investimentos no setor no ano que vem. A iniciativa anunciada pelo governo catarinense garantirá 75 milhões de reais em recursos destinados a fomentar o esporte e promover a inclusão social.
O programa pretende apoiar novas modalidades, ampliar projetos de base e beneficiar atletas de diferentes idades e níveis. O edital para inscrição de projetos interessados será lançado até março de 2025. Esporte de todas as áreas, de todas as categorias, vão poder ter chance de acessar esse fundo, que é um fundo vindo do ICMS, né? Nós vamos começar com o valor de 75 milhões, né? Então eles vão fazer os projetos agora para poder se habilitar e a gente poder repassar esse dinheiro a partir do ano que vem. Emitiremos editais e, em função de editais, pessoas jurídicas que estão estabelecidas aqui, que queiram pensar esporte como nós pensamos e queiram apresentar um projeto com isenção de impostos do ICMS por patrocinadores, ela entrega o projeto, esse projeto será analisado, autorizado captação de recursos e aí ele terá um ano para executar esse projeto. E depois tem a fase final, que é a prestação de contas. Com este aumento, o orçamento da FEIsport passará de 60,5 milhões de reais em 2024 para 135,5 milhões em 2025, mais que o dobro do previsto originalmente. O crescimento representa um aumento de 130% em um ano. A entidade destaca que o investimento trará retornos sociais e econômicos, beneficiando diferentes modalidades esportivas do Estado. E a importância dele é permitir o desenvolvimento em várias áreas. No esporte de rendimento, no esporte escolar, no esporte da participação, da inclusão. Ou seja, permitir que todo o território de Santa Catarina, cada catarinense, exerça seu direito de praticar um desporto que seja. E permitir que os nossos alunos sejam cada vez mais valorizados, porque trazendo a juventude cada vez mais para o esporte, nós damos saúde, nós melhoramos a saúde pública, a segurança pública, melhoramos o lazer, ou seja, integramos o estado de Santa Catarina, que é o grande objetivo. Estudantes paranaenses se destacaram ao conquistar mais de 100 medalhas no maior torneio de tecnologia para estudantes do país, o Maratona Tech. A competição deste ano envolveu mais de 1 milhão de estudantes de escolas públicas e privadas de todo o país. Do Paraná, 61.457 alunos se inscreveram e 5.641 avançaram para a segunda fase, consolidando o estado como referência em educação tecnológica. O Paraná é bicampeão do Maratona Tech, que é esse evento de programação para estudante de escolas, de educação básica, desde o 6º ano até o ensino médio. E o Paraná, aqui em Curitiba, na capital dos paranaenses, sediar esse evento, receber o país inteiro aqui promovendo esse grande evento de tecnologia, que é tão importante. A gente sabe que não é mais uma profissão do futuro, é a profissão de agora, mercado aquecido, com muitas vagas de emprego abertas, e o Paraná fez a lição. Colocou o ensino de programação no currículo escolar, ou seja, os alunos têm 2 aulas por semana de programação e agora está colhendo os frutos. Mais de 150 medalhas premiadas para os estudantes da rede estadual do Paraná. Os estudantes paranaenses conquistaram 150 medalhas, representando 28,5% do total de medalhas distribuídas. Entre os destaques estão 5 medalhas de ouro, 67 de prata e 108 de bronze. Além disso, 3.341 estudantes foram reconhecidos com menções honrosas. Das 20 instituições mais engajadas da região sul, 15 são paranaenses da rede pública, reafirmando o protagonismo do Estado na promoção da tecnologia e da inovação no ambiente escolar. Sim, a tecnologia é fundamental. O Paraná é o único estado da América Latina que oferta o ensino de programação, de inteligência artificial dentro da sala de aula. Nós usamos inteligência artificial para ajudar o estudante a aprender matemática, que é uma disciplina que todos nós tivemos grande dificuldade. Nós colocamos a inteligência artificial como uma ferramenta de auxílio do trabalho do professor e do estudante para a sua aprendizagem. A Maratona Tech não apenas prepara os jovens para o mercado de trabalho, mas também inspira carreiras no campo da tecnologia. Bianca Rodrigues da Silva, de 14 anos, foi uma das medalhistas de ouro da competição. O meu projeto, ele é sobre o abandono de animais, né? Como a tecnologia, ela pode influenciar nesse quesito, tanto para grandes cidades, grandes centros urbanos, como para cidades mais rurais. Como a gente pode fazer esses números diminuírem? A gente tem pesquisas, né,
ONGs mostrando que esse número cada vez mais vem a crescendo. Então, o meu projeto ele veio com essa iniciativa de tentar reduzir esses números. Primeiramente foi um sonho, né? Graças a Deus, estou aqui, consegui. Minha cidade tem 2.977 habitantes, é uma cidade muito, muito pequena. E a Maratona Tech, ela veio com isso, né? De abrir as portas para essa cidade, para esses estudantes, como uma forma para o futuro, na vida acadêmica, profissional. Ela abriu muitas portas, vai abrir e, graças a Deus, estou muito feliz com a minha medalha. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, determinou nesta segunda-feira a retomada do pagamento das emendas parlamentares que estavam suspensas desde agosto. A decisão inclui requisitos rigorosos de transparência, rastreabilidade e planejamento para a liberação dos recursos, buscando corrigir falhas no controle da destinação e execução dessas verbas. Assunto para o jornalista Tiago Pereira. Boa noite, Tiago. Boa noite, Andréa, e toda a nossa audiência qualificada aqui da Pix TV. Um alívio essa notícia para os prefeitos, principalmente, que tiveram as obras paralisadas e recursos congelados desde antes das eleições por uma decisão absurda de Flávio Dino, ex-integrante do Partido Comunista do Brasil. Só para a gente ilustrar a decisão autoritária e monocrática dele, que é fruto dessa ideologia. Além de ser ex-integrante dos poderes legislativo e executivo, tendo sido deputado federal, presidente da Embratur, governador e senador pelo Maranhão. Hipocrisia é coisa pouca para essa decisão de um ex-integrante do poder executivo, que se usou dessa prerrogativa de receber, via partidos da base do seu ex-governo lá no Maranhão, emendas parlamentares. Ele também enviou, enquanto deputado, recursos para sua base, para o seu estado principalmente. Mas agora que tem uma das canetas mais importantes do país, usa de ofício, em decisão solitária, suspender os pagamentos, interrompendo obras e investimentos antes da eleição. Bom, abrindo um parêntese, se isso não é querer interferir na eleição, eu realmente não sei o que seria. Por outro lado, os deputados, enfraquecidos por meio das pressões jurídicas que o Supremo tem feito, nada fazem, pois no Brasil, como nós sabemos, a gente fala aqui quase toda semana, nós estamos impossibilitados de questionar decisões superiores, aquelas de cima para baixo. Ou seja, eles definem, a gente tem que acatar, não dá para sentar para conversar e discutir. A imprensa, que sequer foi levantar quanto esse processo de suspender emendas impactou nas cidades, na vida dos brasileiros, usa a desculpa da transparência para comemorar essa decisão de hoje, ou seja, bem tarde, né? Como se já não fosse obrigado a prestar contas de como os recursos foram gastos. Portanto, uma hipocrisia à la STF, que busca a todo custo criminalizar o parlamento, que se cala frente ao medo de sabe-se lá o quê, com as inúmeras decisões contra parlamentares. Esperamos que antes tarde do que nunca o Congresso Nacional acorde para que absurdos como esses não se repitam. E sobre se acovardar, se calar, a gente sabe que muitos deputados têm, como a gente diz no dito popular, o rabo sujo. Tem medo de ser investigado, tem medo que o STF, numa medida de repressão, tire da gaveta ou lá de baixo aquele processo que pode intervir. Mas os deputados que nada têm, os senadores que nada têm, precisam se mexer e precisam tomar a frente de um poder independente como é o legislativo. Não se acovardar, não se calar frente a decisões de um ministro monocrático. Mesmo que fosse de um colegiado, de uma das turmas do Supremo, deveria sim haver um questionamento maior. Só depois dele suspender que houve uma reunião, que houve uma decisão, que houve ainda negociação. Só libero se vocês fizerem isso, o Dino falou.
Se você botar lá o dinheiro XYZ, tem que ser. Claro que a transparência tem que haver, mas já havia transparência. Dinheiro público vindo para municípios, sempre houve prestação de contas. Nunca um prefeito recebe um valor de emenda e a população, o deputado, o portal de transparência sequer noticiou. Mas em outra esfera, lá do ladinho, perto do Supremo, passando um pouquinho ali do outro lado da rua, no Palácio, gastos feitos pelo atual presidente e sua cônjuge não são divulgados. A imprensa questiona por meio da lei de acesso à informação, mas preferiram colocar em sigilo, quanto em outrora outro presidente que morava lá fez o mesmo, que fez errado, foi questionado, fez o mesmo e foi criticado. Mas agora é outro Brasil, é outro momento, a vida segue. Bom, a gente volta a se falar na quarta-feira, André e audiência. Boa noite a todos e a semana está só começando. É isso aí, boa semana para todos, né, Tiago? E você vai ver a seguir. Prefeito de Porto visita Santa Catarina. A agenda do líder português busca aproximar relações econômicas. Link SP 2024 registra recorde de público no Rio Grande do Sul. Nós voltamos em instantes. Tudo é melhor no Comprão. O frescor do hortifruti é melhor no Comprão. A qualidade da carne é melhor no Comprão. Bebida pro churras é melhor no Comprão. Tudo é melhor no Comprão. O postinho da padaria é melhor no Comprão. Desconto no atacado é melhor no Comprão. Abastecer o seu negócio é melhor no Comprão. Tudo é melhor no Comprão. Tudo que você precisa, qualidade, economia, pagamento. É melhor no Comprão. Melhor preço é no Comprão. Eu precisei me operar. Ainda bem que eu tô em Santa Catarina. Aqui, quem precisa tem atendimento na saúde. Investindo em profissionais e estrutura, o governo do estado está trabalhando e reduzindo as filas das cirurgias e está melhorando os hospitais em toda a rede estadual, numa ação como nunca se viu antes. Assim é Santa Catarina, um lugar que faz mais pelas pessoas, porque faz mais pela saúde. Governo de Santa Catarina. Estamos de volta agora, 8h18. O prefeito do município de Porto, em Portugal, encerrou uma visita oficial de 4 dias a Santa Catarina. Durante uma agenda voltada a fortalecer as relações entre Santa Catarina e uma das mais importantes cidades portuguesas, o prefeito Rui Moreira visitou Florianópolis, Joinville, Jaraguá do Sul e Balneário Camboriú. Ele se reuniu com representantes dos setores de comércio, indústria, turismo e tecnologia, buscando parcerias e troca de experiências. A visita foi coordenada pela Secretaria Executiva de Articulações Internacional e Projetos Estratégicos de Santa Catarina. Espera poder fazer com que isso crie laços mais fortes com a região do Porto e com a cidade do Porto, para que nós possamos aí fazer uma junção de novos empreendimentos, de novas ações no turismo, na indústria, mas no mais, aproximar de vez aquilo que a história já nos trouxe, né? Que é a ligação umbilical entre Portugal e Brasil, mas que nós precisamos cevar para que isso se transforme num ganha-ganha para as duas partes e principalmente para as pessoas que vivem tanto em Portugal, no Porto, como aqui em Santa Catarina. No último dia em solo catarinense, Rui Moreira destacou que Santa Catarina e Porto compartilham desafios e oportunidades de desenvolvimento, apontando possibilidades de sinergias para um futuro mais promissor. E nós temos esta possibilidade com o Brasil e com Santa Catarina de criar aqui um conjunto de sinergias. Desde logo porque temos a língua, temos muita desta tradição de empreendedorismo. A ciência ligada ao empreendedorismo é uma área particularmente interessante e vai fazer mudança do planeta. Não podemos esperar que sejam apenas as mega empresas, as grandes multinacionais. Nós temos de ser capazes também de intervir ao nosso nível mais médio e portanto, aquilo que eu vi impressionou muito. O filho do presidente dos Estados Unidos, Hunter Biden, recebeu o indulto presidencial do pai. Joe Biden afirmou que as acusações foram motivadas por ele ser filho do presidente. Joe Biden anunciou no domingo que, como parte das últimas decisões, antes de deixar a presidência dos Estados Unidos, concedeu um indulto oficial para o filho Hunter Biden, que enfrenta sentenças em 2 casos criminais relacionados à evasão fiscal e à compra de uma arma de fogo.
Em um comunicado, o presidente afirmou que nenhuma pessoa razoável que analisa os fatos dos casos pode chegar a qualquer outra conclusão, além de que ele foi alvo apenas porque é filho de Joe Biden. A medida certamente vai provocar novos questionamentos sobre a independência do sistema judicial americano, em particular no momento em que o presidente eleito, Donald Trump, nomeou colaboradores leais para comandar o FBI e o Departamento de Justiça. Hunter Biden foi condenado no início deste ano por mentir sobre o uso de drogas ao comprar uma arma, o que é considerado crime nos Estados Unidos. Ele também se declarou culpado em um julgamento de fraude fiscal. O perdão foi emitido após Biden ter afirmado repetidamente que não interferia nos problemas legais do filho de 54 anos. Os presidentes dos Estados Unidos estabeleceram a tradição de utilizar os indultos para ajudar familiares e outros aliados políticos. Bill Clinton concedeu indulto para o meio-irmão por acusações antigas de posse de cocaína. E durante o primeiro mandato, Trump perdoou o pai do genro por evasão fiscal. Ainda que nos dois casos, os alvos do perdão presidencial já tivessem cumprido penas de prisão. Um relatório publicado nesta segunda-feira alerta para o perigo das secas que podem causar bilhões de prejuízos e destruir ecossistemas em longo prazo. Pesquisadores alertaram por meio de um relatório global apresentado nesta segunda-feira que as secas recordes estão se tornando uma nova normalidade para bilhões de pessoas, mas poucos países estão levando a sério esta ameaça. O lançamento do Atlas Mundial das Secas coincide com a reunião de governos na Arábia Saudita para a COP16 sobre a degradação da terra e a desertificação. Os pesquisadores explicaram que as secas são um dos mais caros e mortais do mundo. O fenômeno é agravado pela mudança climática causada pelo ser humano e os períodos secos mais longos contribuem para o esgotamento dos solos férteis, que pouco a pouco se tornam áridos. O ano de 2024, quase certamente o mais quente já registrado, foi marcado por secas destrutivas do Equador ao Marrocos e da Namíbia ao Mediterrâneo. As secas são menos visíveis e atraem menos atenção do que em eventos repentinos, como enchentes e terremotos, mas não devem ser subestimadas. Até 2050, 3 em cada 4 pessoas no mundo vão ser afetadas de alguma forma pelas secas, de acordo com a Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação e o Centro de Pesquisa Conjunta da Comissão Europeia, que copatrocinou o estudo. Falta menos de um mês para o Natal e Papai Noel está finalizando os preparativos para o grande dia. Mas o aquecimento global e a falta de neve no Ártico estão deixando o bom velhinho preocupado. Durante uma recente visita a Rovaniemi, na Lapônia finlandesa, considerada pelas autoridades do país desde a década de 1980 como a verdadeira cidade natal do Papai Noel, chovia muito e o termômetro marcava 2 graus Celsius. A menos de um mês do Natal, o bom velhinho finaliza os preparativos para o nascimento do menino Jesus. Mas a festa de simbolismo invernal é fruto de preocupação por causa do aquecimento global e da falta de neve nesta região do Ártico. Claro, minhas renas elas podem voar, então não há problema, mas é muito mais legal quando tudo está coberto de neve. Isso realmente traz a sensação de Natal. De acordo com os cientistas, o Ártico registra um aquecimento quase 4 vezes maior do que em outras partes do mundo, devido às mudanças climáticas. Após um verão historicamente quente, a cidade de Utizok, na Lapônia, registrou um recorde de 11,1 graus em novembro. O aumento das temperaturas também tornou mais difícil para as renas escavarem a principal fonte de alimento, o líquen. Podemos ver que a mudança climática é verdadeira e está afetando as renas, a vida aqui no Ártico. Mas ainda não sabemos no que isso vai dar. Uma previsão é que teremos mais neve e que ela chegará mais tarde. Também ficará por mais tempo. Temos que ver. No ano passado, nesta época, tinha mais ou menos isso de neve. Na verdade, conversando pela manhã com meus elfos, neste mesmo dia do ano passado, tivemos menos 12 graus e essa altura de neve. Então é um ano diferente. Turistas de todo o mundo comparecem em massa a Rovaniemi para desfrutar das belas paisagens com neve e experimentar o frio ártico. Com apenas algumas horas de luz nesta época do ano,
muitos também esperam ver as auroras boreais. Famílias com crianças sonham em experimentar a magia do Natal, mas alguns visitantes já percebem a falta de neve. Imaginei que haveria muito mais neve. Quer dizer, ainda parece Natal, porque o espírito da época está em todo lugar. Mas imaginei que seria um pouco mais natalino, se é que isso faz sentido. As crianças estão super animadas e é legal ver isso. Um pouco mais longe, a agência de correios do Papai Noel se mantém a todo vapor, com elfos selando cartões e classificando montanhas de cartas em meio à agitação natalina. A maioria delas são listas de desejos, mas há também cartas em que crianças e adultos confiam ao Papai Noel preocupações, medos, desejos e alegrias. Eles têm medo do estado atual do mundo ou problemas pessoais. Assim, pelo menos conseguem contar com o Papai Noel. Então eles têm alguém para quem enviar uma carta. Eu acho que o Papai Noel é muito importante nessa parte, porque ele emana esperança. Com neve ou sem neve, com a árvore cheia de presentes ou não, o que importa mesmo no Natal é que a tradição do bom velhinho sempre vem. Os trabalhadores da plataforma de entregas Glovo vão passar a ser contratados pela empresa na Espanha, depois de uma multa milionária aplicada pelo governo. A plataforma de entrega em domicílio Globo anunciou nesta segunda-feira que os entregadores vão passar a ser assalariados na Espanha, onde a empresa foi multada por não cumprir a legislação trabalhista ao usar trabalhadores independentes sem contrato para fazer entregas. A empresa explicou que decidiu mudar de um modelo freelancer para um baseado no emprego para os entregadores na Espanha para evitar mais incertezas legais. Contratado seria lo mejor, porque esto es por temporalidad. Contratado seria melhor, porque isso é um trabalho temporário. Pelo menos no inverno temos muitos pedidos, no verão quase não trabalhamos. Às vezes não tiramos nem o salário mínimo e quase tudo pagamos em impostos, mais que qualquer coisa. Então, se eu for contratado por um bom salário, vou me beneficiar disso. Assim que se é contratado e por uma boa paga, se nos veremos beneficiados. Prefiro ficar como autônomo, trabalhar para mim, não contratado. Decido quando trabalhar, que horas trabalhar. O comunicado da empresa afirma que a mudança de modelo operacional vai estar limitada à Espanha, um passo que vai ter um impacto equivalente a mais de 630 milhões de reais sobre as receitas brutas de exploração da empresa no ano fiscal de 2025. A plataforma espanhola, comprada em julho de 2022 pela alemã Delivery Hero, enfrentava há anos as autoridades espanholas, que a acusavam de não respeitar a legislação trabalhista. O governo do socialista Pedro Sánchez aprovou uma lei em 2021 que concede a condição de empregados aos entregadores das plataformas como a Glovo, Uber Eats e Deliveroo. Gramado, na Serra Gaúcha, sediou na última semana o Link ISP 2024. O evento, focado em internet e telecom, bateu recorde de público. O evento encerrou na sexta-feira com público recorde com mais de 3 mil inscritos, além de dezenas de expositores das mais variadas áreas do segmento, como infraestrutura, equipamentos, serviços e novidades no setor. O Gabriel representa uma dessas empresas que oferece uma série de serviços aos provedores que deixaram de entregar apenas o sinal de internet. Hoje a gente vê, na verdade, que o provedor ele não é mais um provedor de internet, ele é um provedor de serviços, né? Então aí que entra a TIP. A TIP ela se torna uma fornecedora de serviços para o provedor. Então o provedor conseguir colocar a marca dele, a margem de lucro dele e conseguir ofertar ali para o cliente final. A CDN TV, empresa parceira da Pix TV, oferece aos provedores uma solução completa na distribuição de canais lineares e conteúdo sob demanda. Com clientes dentro e fora do país, a plataforma agrega na fidelização dos assinantes. Se a gente colocar aí para 2006, 2007, 2008, a web, né, ela começou a se familiarizar muito rápido, ou seja, as pessoas que não tinham e-commerce, as lojas que não tinham e-commerce e que não entraram
perderam e muitas até aqui no Rio Grande do Sul, uma famosa inclusive, faliram porque não tinham e-commerce. É a mesma coisa com o sistema de televisão hoje. O provedor que não tiver esse produto vai ficar para trás. Então, ou seja, a gente vê um crescente, eu que faço lives também, eu já falei isso em 2023, 2022 ou 2023, que 2024 o streaming iria estourar no Brasil e no mundo, mais do que já estava, e é o que está de fato acontecendo. Então o provedor, ele precisa ter esse serviço. Hoje em dia, ter uma internet de qualidade não é mais o diferencial, é o básico. Você tem que entregar isso. Então, ou seja, a televisão é mais uma comodidade, é mais um serviço que você oferece como um diferencial para o seu cliente. E aí sim, isso é um dos produtos que está fazendo uma diferença muito grande. Em 2 dias, empresários, funcionários de provedores, investidores e prestadores de serviço trocaram experiências sobre o setor. Nos estandes, fornecedores puderam conversar diretamente com os provedores, apontando soluções e apresentando novidades do mercado. Tem aqui 4 plenárias, onde então temos 4 palestras acontecendo ao mesmo tempo. Assuntos importantes que a gente trata no setor político. Tivemos representantes da Anatel, do Ministério das Comunicações, e todas essas discussões, elas acabam realmente fazendo com que nosso setor realmente fique mais forte, porque aqui a gente está tratando com essas lideranças os assuntos que afetam as empresas lá no dia a dia. Na sexta-feira, o biólogo, jornalista e apresentador Richard Rasmussen falou sobre os desafios da vida pessoal e profissional, fazendo um paralelo com a vida animal. Ele compartilhou os momentos corajosos e os medos enfrentados durante as aventuras nas explorações que ele e a equipe já fizeram na selva. A minha ideia é, claro que é também vivencial, mas cada caso é um caso, né? Mas eu quero incentivar as pessoas a se arriscarem mais, sabe? Não se prender ao medo. A ideia da palestra é essa, tomando exemplo os bichos, né? Mas também a minha trajetória, né? No meu tipo de trabalho, os riscos são bem maiores e a gente tem que fazer nosso planejamento. A maioria das vezes dá certo, algumas não dá. No meu caso, se não der certo, pode ser que eu perca a vida. Então, eu digo para as pessoas, eu vejo as pessoas às vezes acomodadas ou no quentinho gostoso, ou deixando e reclamando de que não, eu quero progredir. Como progredir? Vai depender de você. É você tomar os riscos necessários para isso e ir para frente, entendeu? Era essa é meio motivacional, né, a nossa palestra, né? Legal. E essa edição do Pix News fica por aqui. Mais notícias no nosso site e também nas nossas redes sociais no @PixTVHD. Muito obrigada pela companhia. Fique agora com o CinePix. E a gente se encontra amanhã. Até lá. Pix TV é conteúdo todo dia.